caso polêmico envolvendo um vendedor de coco que é Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, tomou conta das redes sociais neste último final de semana em Delmiro Gouveia. Então eu estava na minha banca, de 3 bancas, aí lá em Titido, né, preocupado para vender, e aí quando eu pensei que não, o polícia estava agarrado no pescoço do neguinho. Teve uma mulher aqui, faltou em dor da mulher, a mulher de óculos, chapéu. Faça isso não, ele é um trabalhador, ele é homem de bem, ele não é maloqueiro, nem maconheiro, nem ladrão não. E aí esse polícia continuou agarrado no pescoço dele, me solta, você está me enforcando, me solta. Muita demora, foi que ele soltou, muita demora. O caso aconteceu no último sábado 15, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro Eldorado. Após a grande repercussão envolvendo a SMTT e um vendedor de coco aqui na Feira Livre da cidade de Delmiro Gouveia, ocorrido no último sábado aqui no município, nossa reportagem veio ouvir o Luanderson, vendedor de coco aqui da cidade de Delmiro Gouveia, que contou para a nossa reportagem como tudo iniciou até gerar essa grande polêmica que até hoje repercute nas redes sociais aqui no município de Delmiro Gouveia. Rapaz, eu estava no meu local aqui de trabalho, igual vocês estão vendo aqui. Minha moto estacionei ela atravessada aqui com a caixa para eu trabalhar, para colocar o coco. A forma da abordagem do guarda que já chegou desligando a minha moto, tirou a chave e tudo. Aí pediu habilitação em documento e já deu ordem de prisão, de apreendimento da minha moto, que disse que a moto ia ser presa. Que eu disse a ele que minha moto não ia ser presa. Aí o agente foi chamar o outro, aí disse que disseram que foi desacato. O outro já chegou querendo botar as algemas que me levar para a delegacia. Disse, se fosse para nós ir para a delegacia, nós ia resolver. Mas já chegou, mandando o outro botar a algema, já me pegou pelo pescoço aqui, não teve nem forma de me defender, dizendo para me acalmar, que eu não agredi nenhum agente. Chegando na delegacia, fizeram só a ocorrência todinha que eu estava errado, eu estando certo no meu local de trabalho, que fizeram a ocorrência todinha lá como fui eu errado. Não deixaram nem eu esclarecer nada. Já queria me jogar na cela, não deixaram me defender. Agora a justiça vai dizer quem está certo, ou eu ou ele, que agora já contratei meu advogado agora vai resolver toda a causa agora. De acordo com o superintendente da SMTT, Gilberto Pitágoras, os agentes realizavam uma fiscalização para a organização do trânsito nas imediações da Feira Livre do município, quando avistaram uma motocicleta estacionada em um local inadequado e decidiram solicitar a retirada do transporte ao proprietário, que teria se recusado, dando início a um grande tumulto que foi parar na Delegacia Regional de Polícia. Um fato lamentável, isso eu não posso dizer que foi um fato lamentável. Agora, que isso tudo se podia ter sido evitado, porque descrevendo realmente o que aconteceu, foi uma abordagem de organização do trânsito da Feira de Delmiro, que é muito complicado o trânsito no período da feira, e nós estávamos organizando os carros e tinha uma moto na esquina, tá? Eu mandei um agente lá e fiquei na viatura organizando as outras coisas. De repente o agente vem informando que tinha um rapaz, dono de uma moto alterada, e que tinha até palavras do agente, que queria até ir em vias de fato com ele, que ninguém tiraria a moto, nem ia tirar e ninguém tiraria. Então eu fui lá, quando eu cheguei lá, já estava o tumulto formado, ele muito exaltado, os nossos agentes também, eu não posso dizer que estavam começando a se exaltar, porque eram muitas palavras hostis, que estavam sendo, né, que ninguém era homem de tirar, esse tipo de palavras de baixo calão. Então eu vendo que a situação ia para vias de fato, como está se divulgando um vídeo aí, mas o vídeo só aparece quando eu pego o rapaz e levo para o lado do carro branco para acalmar a situação. E se você vê nas filmagens, eu sempre peço calma a ele. Eu puxando, mas eu tinha que minha força proporcional ao que eles tinham, como ele estava se colocando. Mas graças a Deus conseguimos acalmar a situação, conduzimos o mesmo para a delegacia, porque houve um desacato, né? Conduzimos para a delegacia, lá foi feitos os procedimentos todos legais. A Polícia Civil, a Polícia Judiciária, que é a polícia responsável por isso, ouviu as duas partes e constatou que houve realmente um desacato. Realmente nós estávamos de plantão quando chegou a equipe da SMTT trazendo o rapaz, né, detido, né? Foi conduzido à delegacia pela infração de desacato, desobediência.
resistência. E aqui na delegacia ele ainda chegou um pouco alterado, entendeu? Que ainda discutindo com os guardas, alegando que estava correto e tudo mais. E o procedimento é esse. No caso de TCO, é um procedimento sumário, é um processo simples, que a pessoa assina um compromisso em comparecer à justiça e é liberado. Mas ele foi trazido detido, normalmente se há disponibilidade, a gente lavra logo o termo e libera. E quando há outros a fazer, a gente realmente recolhe a pessoa no xadrez até que seja lavrado o termo. No caso dele, existiu a iminência dele realmente ir para o xadrez porque ele estava alterado, né? Houve alteração na rua, nós não estávamos na rua, a gente só sabe o histórico que os guardas contaram, que os agentes do trânsito contaram para a gente, mas aqui na delegacia ele estava muito nervoso ainda, muito alterado, né? Alegando os direitos dele, né? Alegando que estava correto e muito alterado, né? Ele podia estar com a razão, mas perde a razão a partir do momento que ele se altera, não sabe expor os seus direitos, e por conta disso ele ia ser colocado no xadrez sim. Mas, levando-se em conta de que a gente tem que ouvir a versão, eu digo, não vou colocar você no xadrez, vou lhe dar a oportunidade de você narrar a sua versão. Trouxe ele aqui para o cartório e ele narrou como aconteceu, reconheceu até que tinha se exaltado, porque era tão simples ele simplesmente tirar a moto do lugar, apresentar a documentação, atender a determinação do guarda. Se o guarda estava errado ou não, se estava, né, fora das razões do guarda, ou se ele estava realmente com o direito de estar com a moto ali, é outra situação. Mas ele não poderia desacatar o guarda, ele teria de atender a determinação, porque o guarda é um agente público, né, revestido da autoridade para aquela função. E aí ele reconheceu. Logo em seguida chegou os familiares dele, chegou um pai dele, parece que um tio. Eu mandei entrar, conversei com ele, expliquei a situação. O pai dele chegou a concordar, o pai e o outro parente chegou a concordar realmente que ele teria se exaltado, que o comportamento não seria aquele. Ele até falou para mim que a mãe dele recomenda que ele não seja tão cabeça quente. Ele é um rapaz muito esclarecido. É um cidadão de bem, é um trabalhador, sim. Estava em serviço, sim. Mas ele se comportou, ele alegando os direitos que tinha, né, se comportou mal, né, gritou com o guarda, chegou aí, segundo o histórico que os guardas falaram, ele chegou a partir para cima do guarda, enfrentar, e olha, você não leva minha moto, e quase houve um atrito, não foi com o Pitágoras, a ocorrência foi com um outro agente de trânsito, e quase havia o atrito entre o agente de trânsito e ele, e a função do Pitágoras em segurar, justamente para conter, para evitar que ele se atracasse com o agente de trânsito, porque era uma equipe de trânsito e ele enfrentando toda uma equipe. Então, a gente vê no vídeo a parte em que o superintendente Pitágoras contém ele. Na verdade, não seria nenhuma agressão, né? Seria uma contenção. Ninguém segura a pessoa daquele jeito se não há nenhum motivo. Então, para conter justamente, para até proteger a integridade física dele, houve aquela ação, foi feito o procedimento, ele assinou e foi liberado. Quanto não constar no documento, é que ele estava em local de trabalho. O que vocês têm a dizer? Na verdade, o TCO é um texto simples, é registrado um boletim de ocorrência e feito um termo circunstanciado e encaminhado ao juizado especial. É um texto em que a gente narra a versão de quem está trazendo, no caso das autoridades, no caso dos guardas. Então não há o contraditório. Nesse caso, o autor, que ele foi trazido como a pessoa que cometeu a infração, ele não depõe, na verdade, a versão é a versão dos guardas. Não há o contraditório, não há a defesa dele. Por isso que não foi colocado a versão dele. Se ele estava trabalhando, se ele não estava. Foi colocada a versão de que ele agrediu os guardas. Essa foi a versão. Então ele tem o direito de se defender lá na justiça, um advogado, ou mesmo sem advogado, que é um processo muito simples, lá ele vai alegar que estava. Mas o fato dele estar trabalhando, de ser trabalhador, cidadão de bem, não tira a culpa dele ter agido daquela forma contra os guardas.